Muito bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? Professor Ronelson Santos e hoje vamos ver critérios de divisibilidade. Por quê? Professor, a gente viu divisores? Viu, a gente viu divisores. A gente viu, só que, olha só que interessante. A gente viu que os divisores de número natural são os números que dividem esse número natural. Como, por exemplo, 2 é divisor de 10, porque 10 dividido por 2 é 5, é uma divisão exata. 2 é divisor de 4, porque 4 dividido por 2 é uma divisão exata. 8 divide 32. 32 dividido por 8 é uma divisão exata. Tá? Tudo bem? Porém, olha só. A gente vai ver hoje que nem sempre a gente precisa fazer a conta para saber se o número é divisível por outro. Tudo bem? Professor, como assim? Olha só. Eu estou falando porque a gente já fez muita conta. Mas, vamos pegar um exemplo prático, tá? E ver que nem sempre precisa fazer as contas. Às vezes eu posso olhar para o número, é divisível por tal. Como é que eu sei que o número é divisível por 2? Como é que eu bato o olho no número e digo, ó, esse número é divisível por 3? Como é que eu faço isso? Vamos ver agora, tudo bem? Isso se chamará um critério de divisibilidade. Olha só, a gente tem aqui um número que eu escrevi aqui bem grande, tá? Para todo mundo conseguir ver na tela do celular sem dar zoom. Só que tá um pouquinho apagado que minha tinta tá acabando. Olha só o que é que acontece. Esse número vai ser divisível por 2, vai ser divisível por 4, vai ser divisível por 3, vai ser divisível por 6 e é isto, tá? Ele vai ser divisível por 2, por 3, por 4, por 6, se vacilar até por 8. Professor, como é que o senhor sabe tudo isso? O senhor fez as contas tudo de cabeça? Não. Tanto que eu sei que é divisível. Eu sei que você consegue dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e eu acho que por 8. Por 8 eu acho, eu não lembro com certeza, tá? Só que eu não fiz as contas. Eu não sei nem quanto é que dá essa divisão tudo. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar critérios de divisibilidade, macetes. Que eu vou olhar para o número, tá? Se for um número grande vai ser mais difícil, óbvio, depende do critério. Mas eu vou conseguir olhar para o número e dizer, ó, esse número aqui é divisível por tal. Como? Vamos ver agora. Como tem muito texto, muita coisa que eu vou ter que explicar dos textos, eu vou gravar parte dessa aula no computador, parte aqui, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Agora a gente vai ver o primeiro critério de divisibilidade. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão bater o olho no número e saber se ele é divisível por 2. Quer ver como? Pessoal, é o seguinte. Mesmo que não pareça, tá? Eu não fiz as contas para dizer que 132 é divisível por 2. Eu disse assim, ó, no estalo. Agora a pergunta é como? Para saber se um número é divisível por outro, sem fazer, olha só, sem fazer as contas, a gente vai usar os critérios de divisibilidade, que vão ser aí alguns macetes que a gente pode usar. Professor, como assim uns macetes? Olha, vão ser uns macetes no sentido de que são conhecimentos que a gente vai ter e a gente vai olhar no número assim, bater o olho e dizer, no máximo fazer umas continhas simples, tá? Sem dividir, bater e dizer, ó, é divisível por tal número, bom? E hoje a aula de divisibilidade hoje vai ser sobre isso, tá? Desculpa a gaguejada. A gente vai ver como fazer para encontrar, para saber se o número é divisível por outro ou não, simplesmente assim no estalo, ó. Só dizendo, critério de divisibilidade, tá? Ou seja, critério de divisibilidade porque é um critério que se ocorrer o número é divisível por outro. Primeiro vamos ver, se o número natural é divisível por 2, então ele é par. Tudo bem. Se o número natural é par, então ele é divisível por 2. Olha só que interessante. Essa segunda aqui, ó, que se o número natural é par, então ele é divisível por 2, é a que a gente vai mais usar, tá? Porque se o número for par, o número ser par é muito fácil da gente ver como, se ele é par ou não, tá? E se ele for par, ele é divisível por 2, tudo bem? Eu vou voltar lá para o quadro e vou mostrar para vocês como é que eu sei que o número é... Vou mostrar para vocês alguns números pares, tá? E a gente vai ver o seguinte. Tem que cortar essa parte também. Vou voltar para o quadro. No quadro, eu vou escrever para vocês a sequência de números pares que a gente já conhece, tá? E alguns outros números pares para vocês verem uma coisa muito curiosa. Tudo bem? Voltei. Agora de óculos, tá? Porque eu esqueci de colocar óculos para começar a aula. Tá, vamos lá. Olha só. A gente acabou de ver o critério de divisibilidade do número por 2. Ou seja, um número é divisível por 2 quando ele é par.
Então a gente tem aqui a sequência dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, por aí vai, tá? Professor, só tem esses pares? Não, tem muitos. Também, ó, 10, 22, 44, 60, esses números também são pares. Só que, olha só o que é que eu vou escrever aqui. Vou escrever um número aqui, meio grandinho. 1, 3, 4, 6, 7, 0, 2. Este número aqui, quer vocês acreditem ou não, se não acreditam, é só dividir na calculadora que vai dar uma divisão exata. Esse número aqui é divisível por 2. Professor, como é que o senhor sabe disso? Porque ele é par. Como é que o senhor sabe que ele é par? Vocês vão ver exatamente agora. Vocês viram aí o que é um número, a sequência dos números pares, tá? E é o seguinte, quando a gente pega aqueles números pares, a gente vai ter o seguinte, um número é par se um número termina em um algarismo par. Vamos saber se o número é par. Vamos fazer o seguinte, se o número termina em um algarismo par, o número é par. Professor, mas como assim ele terminar em um algarismo par? Os algarismos são os números que formam um número, até redundante. Mas imagine o seguinte, o 2 é um algarismo. Todo número que terminar em 2 é par. O próprio 2, o 12, o 22, o 32, o 42. Professor, só os números que terminam em 2? Não. Os números que terminam em números pares. Ou seja, se o algarismo das unidades de um número é par, então o número também é. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os números pares básicos que a gente conhece? 0, 2, sim, o 0 é par, tá, gente? 2, 4, 6 e 8. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8 vai ser um número par, tá? De 0 a 8 os números pares estão inclusos, tá? Mas se você pegar 32, 44, 64, 78, 80, todos os números pares e todos terminam com o algarismo das unidades, que é um número par. Tudo bem? Esse é o critério de divisibilidade por 2. Eu vou fazer com vocês alguns exemplos no quadro, tá? Não vai dar para fazer muitos e muitos exemplos, porque a gente tem um bocado de coisa hoje e eu não vou demorar muito, vamos ser breves. Ele é par, como a gente acabou de ver, porque ele termina em 2, tá? Qualquer número que termine em um número par, ele é par. Tudo bem? Então por que geralmente eu só escrevo essa sequência assim, ó? Por quê? Um número que for par, ou ele vai terminar em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6. O professor não pode terminar em 10? Pode, mas se ele terminar em 10, o último número vai ser o 0. Tudo bem? No caso desse daqui, ó, se eu apagar esse 0 e coloco aqui, por exemplo, 22, que 22 é par. Professor, ele termina em 22? Não, ele termina em 2, ó. O último algarismo, o algarismo das unidades dele é 2, e o 2 é par. Se ele termina em um número par, então o número todo é par. Tudo bem? No livro tem justificativas a mais para isso, tá? Então, é isso daqui. Critério de divisibilidade por 2. O número vai ser divisível por 2 se ele termina em um número par. Ok? Bom, é isto. Professor, você só vai fazer muitos exemplos? Não, muitos não, para a aula não ficar longa, tá? Mas eu vou fazer alguns agora. Bora. Olha só o que é que acontece. Vou dar para vocês aqui alguns exemplos de números, tá? Que são divisíveis por 2. Todos esses números são divisíveis por 2, ou seja, são pares. Como é que eu sei disso? Sem fazer conta, só batendo no olho. Último número, ou o algarismo das unidades. Aqui é 0. 0 é par. Professor, por que 0 é par? Porque 0 dividido por 2 é 2 vezes 0, sabe? Enfim, 0 é par, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, me chama no privado que eu posso mostrar com um pouco mais de calma. Aqui eu não vou ter tempo. Aqui 2016 é par, tá? Porque termina em 6, 6 é par. 178, 394, 704. Esse número aqui, gigantão. Como é que tu olha para o número desse? Ah, professor, esse número aí é par, divisível por 2. Porque ele termina em 2. Mesma coisa se ele terminasse em 6, em 4, em 8. Tá? Qualquer número que termine em um número par é um número par. Tudo bem? O critério é só esse. Você vai olhar para o último número. Ó, terminou em número par, é um número par. Eu estou sendo muito repetitivo quanto a isso, tá? Me desculpem. Mas é para todo mundo pegar. Se possível, tá? Copia aquelas partes que vão aparecer no computador. Você pode copiar o texto para te ajudar a responder as questões, tá? E é isto, até para você ter o registro da aula. Bom, vamos agora ao critério de divisibilidade por 5, tá? Professor, os exemplos estão corridos? Um pouquinho, porque na verdade é só você verificar o último número aqui, no caso do número par, tá? Divisível por 2. E são vários critérios, então se eu for me demorar, a aula vai ficar muito longa. Então vamos para o critério de divisibilidade por... Olha só, o critério de divisibilidade por 5, ele tem uma regrinha parecida com o do 2, tá? Depende do número que termina, mas é um pouquinho diferente. Olha só,
Se o algarismo das unidades de um número é 0 ou 5, então este número vai ser divisível por 5. Ou seja, trocando em miúdos, forma mais fácil. Se o número natural, o último número dele, o algarismo que forma ele, o algarismo das unidades, que a gente viu que é o primeiro da esquerda para a direita quando a gente viu números naturais. Se esse cara for 0 ou se ele for 5, então o número natural vai ser divisível por 5. Exemplo: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 105, 200 e por aí vai, tá? Falei muitos números, mas se você prestar atenção, todos os números que eu falei, ou ele termina em 0, como 10, como 20, como 200, ou ele termina em 5, como 5, 15, 35, tá? Vale meio que do outro lado também. Se o número natural é divisível por 5, então o algarismo das unidades desse número é 0 ou é 5. Só que essa primeira aqui, ó, essa que eu vou marcar agora, esta daqui é a que a gente vai mais usar, tá? E marquem isso, tá? Se possível, ó, professor, tô vendo a aula, esses critérios de visibilidade que vai aparecer na tela do computador, vocês podem copiar, tá? Vai ajudar muito na hora de responder os exercícios. Então, pega o número, quer saber se é divisível por 5, verifica o último algarismo. Se terminar em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5, sim. E é isto. Bom, eu vou voltar lá para o quadro para a gente fazer alguns exemplos. E prossigamos para o próximo critério. Novamente, olha só. Exemplos de números que são divisíveis por 5. Olha só que bacana. Eu sei que todos esses 6 números são divisíveis por 5. Agora como? Último número, tá? No caso do 5 também é no último número. Percebam que 5 é divisível por 5, 0 é divisível por 5. Inclusive, se eu não me engano, foi para vocês que teve uma questão que perguntava qual era o número natural que tem infinitos divisores, que é o 0. 0 é divisível por qualquer coisa. Então, ó, 5, 0, 5, 0. Como a gente acabou de ver, todo número que terminar em 0 ou em 5 vai ser divisível por 5. Tudo bem? Professor, e se não for? 201. Esse número aqui não é divisível por 5. Por quê? Porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Qualquer número que... Se o número termina, se o último algarismo do número não for 0 e nem for 5, ele não é divisível por 5, tá? Você pode pegar, por exemplo, 3, 7, 4, 2, 1, 7, 8, 9, enfim, 3. Deixa eu só reescrever esse 3 aqui. Esse número daqui não é divisível por 5. Por quê? O último número não é 0 nem é 5, então ele não é divisível por 5. Compreenderam? Pegaram a ideia? Deixa eu só apagar essa última parte para ficar bem claro, vocês não se confundirem, tá? Um número só vai ser divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5, batido no martelo e confirmado. E morreu a nota, tá? Vocês conseguirem ler? Ok. E é isto, tá? Critério de divisibilidade por 5. Terminar em 0 ou em 5. Ou seja, o algarismo das unidades ou vai ser 0 ou vai ser 5, se o número for divisível por 5. Voltei. Próximo. Eu já fiz para vocês algumas divisões aí por 10, tá no quadro. Só que, olha só o critério de divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 se ele termina em 0. Ou seja, se o algoritmo das unidades dele vai ser 0. Tá? A gente também tem uma segunda afirmação, que é como se fosse a volta dessa primeira, até meio que o oposto dela, que se o número natural é divisível por 10, então ele também termina em 0. Essa primeira que está marcada aqui na tela é a que a gente vai mais usar, tá? É óbvio nas atividades. Então, critério de divisibilidade por 10. Essa parte que está marcada, tá? O número natural é divisível por 10 se ele termina em 0, ou seja, se o algoritmo das unidades dele, o algarismo, desculpa, é 0. E o número natural é divisível por 10, então ele também termina em 0. São meio que equivalentes, sabe? Um é uma coisa, a outra é o oposto. Mas enfim, essa que está marcada é a que a gente vai mais usar. Copiem porque ajuda muito. Então, eu vou pegar um número e vou verificar. O algarismo das unidades, que é o primeiro da direita para a esquerda, é onde ele termina, é o primeiro número, o último número que você escreve, quando você está escrevendo ele, desculpa. Então, se ele for 0, o número vai ser divisível por 10. Tudo bem? O critério é esse. Vamos para o quadro fazer alguns exemplos. Olha só o que aqui acontece. Exemplos de números que são divisíveis por 10. A gente acabou de ver ali o critério, divisão por 10, tá? Que é o seguinte, tem que terminar em 0. É bem simples.
O 10 é divisível por 10. 10 dividido por 10 dá 1. 180, que é a divisão dá 18. 500, 2000, 2000, 6020 e o 30, tá? Pega todos esses números que tem em comum, terminam em 0, tá? Um número vai ser divisível por 10 se e somente quando for, tá? O número só vai ser divisível por 10 se ele terminar em 0. Por exemplo, 11 não é. Por quê? Não termina em 0, termina em 1. 2224. Esse número é divisível por 10? Não. Por quê? Porque termina em 4, tá? Tem que terminar em 0 para ser divisível por 10, ok? Critério é esse, simples. Você bate o olho no número, terminou em 0, é divisível por 10 e acabou, morreu a nota. Ótimo. Então é isto, tá? Vou dar um faixa para vocês conseguirem dar uma olhada, tudo bem? Professor, como é que eu devo copiar? Copie primeiro aquela anotação, critério de divisibilidade que aparece no computador, tá? Na verdade do computador. Depois você pode copiar esse daqui e fazer seus próprios comentários, tá? Para se lembrar. Eu gosto de pensar assim, divisível por 10 termina em 0. A forma mais simples do mundo, tá? Vamos para o próximo critério de divisibilidade, que é por 100, que é muito parecido com o de 10, tá? Simbora. Voltamos. Aqui, pessoal, olha só. O critério de divisibilidade por 100. O número natural vai ser divisível por 100, ou seja, ele é divisível por 100 se seus dois últimos números são iguais a 0, tá? Trocando em outras palavras, se o algarismo das unidades e das dezenas forem iguais a 0, isso aqui está escrito errado. Se eles forem iguais a 0, tá? Então o número vai ser divisível por 100. Ok, muito parecido com o de 10, tá? Só que agora são dois zeros. Tu pega o número, eu vou fazer já para vocês no quadro alguns exemplos. Se os últimos dois números dele, os últimos dois algarismos das unidades e das dezenas, forem iguais a 0, então esse número é divisível por 100. Tudo bem? Ah, professor, um exemplo simples aí. 100, 200, 500. Professor, mas isso aí são simples, são múltiplos de 100. Sim, se é divisível é múltiplo. E se ele termina em dois zeros, ele é divisível por 100. O do de 100, esse critério é um dos mais simples, tá? Bom, aqui embaixo, se o número natural é divisível por 100, então ele acaba com dois zeros. Bom, se você dividir um número por 100 e deu exato, então obviamente esse número vai terminar com os dois zeros. O algarismo das unidades sendo 0 e o algarismo das dezenas, ok? Então, vamos para o quadro fazer exemplos e já para mais um critério. Rapidinho, tá? Para ela não ficar muito longa, já tá longa. Olha só, exemplos de números divisíveis por 100. O próprio 100, porque os dois últimos números que a gente viu são 0, tá? São iguais a 0. 200, 1500, opa! 2000, 8000, 20.500, tá? Todos esses números terminam com dois zeros, ou seja, o algarismo, das unidades e das dezenas são iguais a 0. Portanto, é divisível por 100, tá? Simplesinho, conseguirem ler rapidinho. Professor, você está correndo um pouco? Estou, porque se eu não agilizar a aula, vai ficar extremamente longa como já está. Enfim, próximo critério. Critério de divisibilidade por 3, tá? Agora a coisa fica interessante. Olha só, um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Deixa eu até marcar isso daqui, que isso aqui é muito bacana. Professor, como raios como é que é a história? Olha só, o que é que a gente vai fazer aqui nas nossas continhas, né? Professor, para um número pequeno funciona? Funciona, mas não acho que seja prático. Porque, por exemplo, você pega aí o número 9, você chuta na lata que 9 é divisível por 3. 15, quase todo mundo sabe que 15 é divisível por 3, é uma coisa que é banal. Mas perceba que 1 mais 5 é igual a 6, que é divisível por 3. A soma dos algarismos do número 15 é divisível por 3. E para números grandes isso é muito fantástico. Porque para um número muito grande, que você não quer fazer a conta, você olha, você só soma os algarismos que formam ele e sabe de cara se ele é ou não divisível por 3. Professor, tem alguma justificativa para isso? Tem no livro de vocês, tá? Nos livros de conteúdo de matemática, tem dizendo por que isso funciona, tá? Então, repetindo, a soma dos algarismos. Eu vou já no quadro fazer alguns exemplos para vocês. Primeiro, vamos ver que alguns números são divisíveis por 3, a gente consegue dividir. Depois vamos ver que a soma dos algarismos é um número que dá para dividir por 3, tá? Esse é um dos critérios de divisibilidade. Tudo bem? Então, lembre-se sempre de copiar e vamos para os exemplos. Olha só. Números divisíveis por 3 exemplos, tá? Tem muitos outros além desse. Como a gente viu na regrinha, olha só, esse número é divisível por 3, esse e esse. Por quê? Porque é o seguinte, ó. 2 mais 4
Mais 3 isso dá 9. Meu Deus, que 9 feio. Continua feio, mas enfim, dá 9, tá? Então, pessoal, o que é que acontece? 9 é divisível por 3, quer dizer por 9. Então, ó, se a soma dos algarismos que formam o número é divisível por 3, então o número todo também é. Verificado. 63. Por que 63 é divisível por 3? Porque 6 mais 3 também é igual a 9, tá? Ou seja, é divisível por 3. Pela nossa regrinha. A soma dos algarismos de 63 é divisível por 3. 654. Vamos ver por que ela é divisível por 3. Acho que vocês já imaginam. Isso daqui dá 15, tá? 15, eu vou dar um zoom para vocês conseguirem. Deixa eu só colocar o verdinho também. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ler. E todos os números que tem aqui são divisíveis por 3. Porque a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Tudo bem? Então é isto. O critério de divisibilidade por 3 é até que simples. Você vai pegar os algarismos de um número e somar. Se o resultado for divisível por 3, então o número também é divisível por 3. Próximo critério. Critério de divisibilidade por 4. Deixa eu só corrigir esse azinho aqui que está sobrando. O que é que acontece? Um número ele vai ser divisível por 4 se os seus últimos dois algarismos formam um número divisível por 4. Ou seja, trocando em outras palavras, ele vai ser divisível por 4, tá? Se os seus algarismos das dezenas e das unidades formarem um número divisível por 4, ok? Bom, esse daqui é parecido com um de 100, tá? A gente pega os dois últimos números. Eu vou já fazer uns exemplos para vocês no quadro. Então você vai pegar, por exemplo, 1250, melhor, 1216. O que é que você vai pegar? 16, os dois últimos algarismos. 16 é divisível por 4. Então 1516 é divisível por 4 e morreu a história. Professor, mas quanto é que dá a divisão? Ah, ainda não sei, não fiz conta. Eu só quero saber se é divisível, se eu consigo dividir, tá? Então o critério é esse. A gente vai para o quadro, fazer alguns exemplos. E lembrando, como eu falei no grupo, como eu vi algumas pessoas comentando no grupo inclusive, copiar, tá, as explicações e copiar essas partes importantes que estão aparecendo aqui na tela, elas ajudam demais na hora das atividades, tá? Então lembre-se sempre disso, copiar é muito bom. Bom, vamos para alguns exemplos. Próximo exemplo. Exemplos de números divisíveis por 4. Temos aqui três números, tá? Entre eles 412, que é divisível por 4, 224 e 5040. Professor, por quê? Como a gente acabou de ver no computador, o critério de divisibilidade por 4 é até que simples também, igual aos outros, tá? Tu olha para os dois últimos números, tudo bem? Se esses dois últimos números, dois últimos algarismos, os algarismos das unidades e das dezenas, formarem um número divisível por 4, o número todo também é. Então, por exemplo, 412. Tu pega os dois últimos números, é o 12, tá? Lembrando que os dois últimos números é os números da direita, tudo bem? 12 é divisível por 4? Tu divide 12 por 4, tu tem 3 como resultado. 224, divisível por 4 também, porque o 24 é divisível por 4. Tranquilo? Professor, isso é bom e não é. Eu podia dividir o 224. Ou até aqui o 5040. É divisível por 4 sim, porque 40 é divisível por 4. Agora, olha a utilidade desses critérios de divisibilidade, desses macetes. Eu vou dar um número aqui que eu acho que ninguém ia querer dividir no bruto. 2, 2, 1, 5, 6. Vai usar mesmo. 1, 2, 8, 1, 1, 1, 0, 0, 4. E agora? Melhor. Vou usar o número que está aqui em cima também. 224. Esse número aqui, pequenininho. E aí, é divisível por 4? Lembrando, tá? Todo esse número aqui. Milhões. Isso aqui tá na casa dos trilhões, tá? É um número gigantão. Só que esse número é divisível por 4. Por quê? Olha o detalhe aqui. Dois últimos números divisíveis por 4, tá? Eles formam um número que é o 24. Esse 24 é divisível por 4. Então todo número também é. Bacana, né? Interessante. Porque se eu fosse fazer essa divisão aqui na mão, eu ia desistir. Eu não ia fazer. Mas enfim. É isto, tá? Critério de divisibilidade por 4. Professor, e se tivesse assim, ó. 5, 1,
3, por exemplo, não seria, tá? Divisível por 4. Por quê? Os últimos dois números formam o número 13. 13 não é divisível por 4. Então esse aqui você descarta. Só se os dois últimos números forem divisíveis, formarem número divisível por 4. Estou falando um pouco rápido, tá, gente? Mas para ela não ficar ainda mais longa. E me desculpem porque ela vai ficar longa. Mas enfim, paciência e prestem atenção. Próximo critério. Critério de divisibilidade por 6. Olha que bacana. Um número natural é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Professor, qual é a justificativa? A justificativa é que 2 vezes 3 é igual a 6. Então eles estão meio que associados. Tá? Tem mais uns continhos, mais umas coisas no livro. Mas essa aula já vai ficar longa. E se eu for colocar aqui também vai ficar mais longa ainda. Enfim, já me entenderam, né? O que é que a gente vai imaginar? Professor, como é que eu vou saber se o número vai ser divisível por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Critério de ser divisível por 2. Critério de divisibilidade por 2. Tem que ser um número par. Ou seja, terminar em um algarismo par. Tem que ser divisível por 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Quem já anotou já vai ter aí na mão. Ele, para ser divisível por 3, eu vou pegar os algarismos que formam um número e somar. Se isso for divisível por 3, então o número também... Por 3, desculpa. Então o número também é. Verificados os critérios do 2 e do 3, ele vai ser divisível por 6. Tudo bem? Lembrando, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se só for por um dos dois, não vai ser divisível por 6. Tá? E esse aqui exige um pouquinho mais de trabalho, mas você não vai precisar dividir o número todo. Professor, para números pequenos isso não faz sentido, eu posso simplesmente dividir. Realmente, para números pequenos. Mas quando você pega um número muito grande, aí faz sentido trabalhar com esses critérios. Tudo bem? Vamos lá no quadro fazer alguns exemplos para a gente pegar a ideia. E próximo critério. Olha só. Critério de divisibilidade por 8. Um número natural é divisível por 8 se os seus três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Tá? Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o algarismo das unidades, das dezenas e das centenas, tá? Que são os três últimos, e verificar. Se eles formam um número divisível por 8, beleza. Esse número aí vai ser divisível, o número todo vai ser divisível por 8. Professor, como assim? Pega, por exemplo, o número aí 5064. Os algarismos das dezenas são 4, 6 e 0. Os últimos três algarismos 0, 64. Ou seja, 64, que é divisível por 8. Se ele é divisível por 8, 64, então todo o resto do número vai ser. E quanto números maiores você for pegar, mais você vai ver que esses critérios são úteis, tá? E o critério de divisibilidade por 8, ele é parecido com, por exemplo, o de 100 ou o de 4, só que, lembra, no algarismo do 2, tá? O critério de divisibilidade do 2. O número tem que ser par, ou seja, o último algarismo, o algarismo das unidades, tem que ser número par, divisível por 2, tá? No critério do 4, os últimos dois números, dezenas e unidades, tem que formar um número divisível por 4. E no critério de divisibilidade por 8, os três últimos algarismos, unidades, dezenas e centenas, têm que formar um número que seja divisível por 8. Perceberam a lógica? Perceberam aí os critérios de divisibilidade? Eles são muito bacanas, tá? Então, para ela não ficar longa, vamos já para o quadro fazer exemplos. Exemplo de números divisíveis por 8. Olha só. Quais números são divisíveis por 8? Como a gente viu no computador, os números que os seus três últimos algarismos, ou seja, algarismos das dezenas, unidades e centenas, formaram um número divisível por 8. Então vamos aqui, ó, 1000. Aqui forma o número 0, tá? 0, 0, 0, 0, 0, enfim, mesma coisa. 0 divisível por 8. 2064. Isso aqui forma o número 064 ou simplesmente 64, que é divisível por 8. 3008. Não precisa dizer nada, né? E 12.888. Esses números aqui, ó, esses três últimos algarismos, formam o número 888, que é divisível por 8 também. Então, todos os números são divisíveis por 8. Professor, essa ideia é diferente. Por exemplo, 1231. Esse número aqui, 1231, não vai ser divisível por 8. Tudo bem? Esses três aqui. Então, 1231 não é divisível por 8. Tudo bem? Sigam a regrinha, tá? Você pega os três últimos números. Se formar divisível por 8, o resto também é. Então esse aqui não é, tá? De novo, me desculpe me falar rápido, mas estamos quase no final da aula, tá? A aula fica longa, mas paciência, estamos quase lá. Enfim, critério de divisibilidade por 8 é esse, tá? Três últimos números. Próximo. Pessoal, mais um critério de divisibilidade. Como é que eu vou saber se o número vai ser divisível por 9?
você vai saber o seguinte. Critério de divisibilidade por 9, ou seja, como é que você vai saber se o número é divisível por 9? O número natural é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Parece muito com o critério do 3, tá? O critério de divisibilidade do 3. Você vai pegar os algarismos do 9, do número em questão, tá? Que você está usando, que você está trabalhando, e vai somar. Se isso der um número divisível por 9, então o número todo é. Vamos pegar um exemplo aqui bem abstrato, mas eu vou fazer alguns exemplos no quadro, tá? Não se preocupem. É se você pega o número 20.160. Isso, 20.160. Se pegar os algarismos deles, 2, 0, 1, 6 e 0, e somar, vai dar exatamente 9. 9 é divisível por 9, o que quer dizer que 2.160 é divisível por 9. Tudo bem? Você vai fazer isso, você vai pegar os algarismos, somar, e se der um múltiplo de 9, ou seja, se der divisível por 9, o número todo também é. Meio confuso, meio embolado, porque eu estou falando muita coisa, mas não se preocupem, tá? Anotem o que está aqui na tela, que vai ser muito útil para vocês, e vamos já para o quadro para fazer mais alguns exemplos, vai ficar bem mais claro. Então, vamos lá. Mais uma vez. Olha só, exemplos de números divisíveis por 9. Como a gente viu lá no computador, um número vai ser divisível por 9, se a soma dos algarismos que formam o dito número for divisível por 9. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer? Olha só, temos três números aqui, adianto que os três são divisíveis por 9. Como é que a gente vai descobrir isso daqui? Olha só, eu vou somar 7 mais 4 mais 7. Por que esses números? Porque são os algarismos que formam esse número aqui. Não se preocupem que eu vou dar zoom, tá? Para vocês conseguirem ver e copiar, como eu vou fazer em todo o resto. Isso daqui dá 11, 18. 18 é divisível por 9, sim, e é igual a 2, tá? 18 dividido por 9 é igual a 2. Próximo número, 657. Esse número aqui, o que é que eu vou fazer? 6, 5, horrível, mais 5 mais 7, tá? Esse número vai ser divisível por 9? Vai, porque essa soma daqui dá 18 também. Ou seja, também é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Aqui, que é um caso assim, já é um número maior, que à primeira vista não parece, mas olha que impressionante. 5 mais 0 mais 0 mais 4, isso aqui dá 9. Olha que bacana. Então esse número aqui, que é um número par, é divisível por 9 também. Legal. Enfim, o critério de divisibilidade por 9 é este, tá? Você vai sempre pegar os algarismos do número todo, somar. Deu divisível por 9? Beleza, o número todo é divisível. Enfim, é isso. Me desculpe então, essa vai ficar acho que com mais de meia hora. Meu Deus, ficou longa, tá? Por favor, prestem atenção, copiem as partes das explicações do... Quando eu digo os critérios de divisibilidade lá no computador aqui, copiem, tá? Para ajudar vocês. Enfim, por hoje não é só, porque foi muita coisa. Mas enfim, por hoje a gente acabou. Tenham uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula.